Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 8. E essa aula a gente vai falar um pouco sobre a importância de definir, desde o começo de um projeto, métricas de qualidade. Como que a gente vai saber se a gente realmente entregou o que a gente devia entregar ou não, se o projeto foi bem sucedido ou não, se o produto atende as expectativas ou não. Então, é a necessidade de, lá no começo, falar, tá bom, quando acabar o projeto, como que a gente vai definir se deu certo ou não? Ah, se a gente entregar isso e aquilo, quer dizer que entregou um bom resultado? Então, mas se desviar, sei lá, digamos que a gente está falando sobre dinheiro, se a gente entregar uma economia de X, quanto que isso pode variar para que a gente ainda assim considere um sucesso? Então, se eu entregar 20% menos do que eu estava prevendo, ainda assim é um sucesso? Ou tem que entregar só, né, uma faixa de 10% de diferença? Então, tem que definir tanto o critério quanto a tolerância que você pode ter para aquele critério. Isso é um pouco mais importante para projetos maiores e mais quantitativos do que dependendo de um projeto que vocês tiverem mais interno, mais tranquilo, mais de melhoria ali interno. Mas mesmo em projeto de melhoria, eu acho sempre bom definir ou perguntar mesmo, mesmo que seja para o seu gestor, mesmo que seja para o seu próprio crescimento. O que é melhoria? O que a gente vai entender por vamos melhorar esse processo? É se a gente deixar ele mais curto? É se as pessoas gostarem mais dele? É se as pessoas usarem mais ele? Porque às vezes a gente tem uns complexos. Às vezes a gente tem processos que são maravilhosos. Se as pessoas seguissem, ele não deixa você errar. Mas ele é tão chatinho de fazer, ele é tão complexo que as pessoas não fazem ele, que as pessoas simplesmente vão em volta ou fazem de qualquer jeito só para passar por ele rápido e não usam, na verdade, aquilo como um jeito de se proteger, mas na verdade é muito parece muita burocracia e acaba acontecendo mais erro pela pessoa tentar contornar aquele processo longo do que se a gente tivesse um projeto mais simples. Então pode ser talvez a taxa com que as pessoas respeitam aquele processo. Então, o que quer dizer melhoria? O que a gente espera de realmente entregar um benefício? Porque às vezes a gente fala sobre benefício de um jeito muito genérico. Isso conversa muito com o business case. Geralmente, o que a gente está prometendo no business case é um jeito que a gente quer avaliar. Mas, por exemplo, se a gente tiver medidas qualitativas, não quantitativas, como que a gente vai saber, como que a gente vai definir onde está a barreira, onde está o limite do foi bem sucedido, já não deu tão certo, vamos investigar porque isso não deu certo. Isso é muito bom até para o seu próprio controle e satisfação com o seu próprio desempenho, porque às vezes você pensa, putz, eu podia ter feito mais. Dependendo do seu nível de autocobrança e perfeccionismo, se você deixa o objetivo de um jeito muito vago, você não sabe se você entregou o que você tinha que entregar. E você não sabe se você está tanto na direção certa. Então, na hora que você define o objetivo, o que vocês vão entregar, o produto, né, o escopo, tem o business case. Se tiver alguma coisa que ficou de um jeito muito qualitativamente vago, é sempre bom definir, mesmo que isso seja entre você e o seu gestor, entender que isso quer, que vai dizer que esse projeto foi um sucesso. Isso é importante até assim para vocês terem em mente, mas não é uma coisa crucial, não é uma coisa que você precisa documentar necessariamente. Projetos grandes a gente documenta, a gente concorda entre não só entre os times, mas também com os sponsors, né, com quem estiver financiando aquele projeto. Mas, de novo, se esse for o caso, provavelmente vocês vão ter um processo para passar oficial da empresa, né? Você vai ter um documento, algum formulário para preencher. Mas se for uma coisa, um projeto seu, ainda assim é sempre importante fazer isso, porque quando a gente tem essas iniciativas que não são rotineiras, né? Ela vai acabar em algum momento, é sempre legal entender se aquilo teve sucesso ou não, se aquilo entregou o que era esperado ou não. E às vezes a gente deixa o que é esperado de um jeito muito vago. Então essa aula é só para ressaltar a importância de ter métricas de qualidade bem definidinhas. Então a gente vai usar esses fatores para avaliar. Esses são os critérios dentro do fator para definir se aquilo foi bom ou ruim. Essa é a tolerância, esse é o jeito que a gente vai medir. Então, quando vocês tiverem esse tipo de situação, usem até pelo próprio crescimento de vocês.